Bem-vinda e bem-vindo à aula que nós vamos falar sobre babados. Então, essa é uma aula do curso técnico em produção de moda da Escola Técnica de Artes, da disciplina de desenho técnico de vestuário. Essa é a nossa sexta aula e nós vamos falar sobre os babados hoje. Então, eu quero que você pense um pouquinho sobre o babado, né? O que é um babado. Se eu lhe perguntasse em sala de aula assim, você sabe o que é um babado, né? Tipo, me descreva ou me diga o que é um babado. Então, cada um de nós tem muitos babados no imaginário, né? Os babados, eles fazem parte do vestuário das crianças, é muito comum, então ele tem uma associação, tem muito mais de inocência, passam imagens, os babados transmitem imagens, e para que vocês possam poder representar a peça, é preciso que você entenda um pouco sobre os babados, que é o que a gente vai ver hoje, e eu vou falar um pouquinho sobre os babados a partir do ponto de vista do corte do próprio babado em si, da modelagem. Então, os babados, eles podem ser cortados dentro do tecido, né, seguindo o fio do tecido, ser um babado reto, ou ser um babado que é cortado no viés do tecido, e dessa forma ele é um babado godê, ou um godê franzido, ou pode também fazer às vezes de cascata, se ele for cortado em forma de caracol. Então, há alguns tipos de babados e cada um desses estilos, eles transmitem, né, algumas mensagens, algumas imagens mesmo, transmitem mensagens de inocência, mas eles podem também trazer o que interessa para essa aula mesmo é a silhueta e como ele vai se comportar no desenho, qual é a representação que ele tem. Então, você vê aí dois estilos de babados bem diferentes um do outro. É um babado no corte reto, que é esse vestidinho em lilás, e o vestido em laranja é um babado circular, um babado do godê. Então vejam as dobras, como é que elas se formam, elas são bem diferentes, enquanto o reto, ele tem uma forma mais reta mesmo, vou desenhar aqui para vocês verem, para que você veja, basicamente ele faz alguns, né, uns movimentos assim, retangulares mesmo, então é observar para ver como se comporta, para poder desenhar. Esse aqui, ó, forma um desenho diferente, ele forma um desenho triangular, olha só. Então, a silhueta ela é formada a partir dessa forma, né? É isso que você vai pensar quando for desenhar, mas vai começar a desenhar a partir da cintura, né? A silhueta que você quer, a largura que você quer, tem que pensar na altura do babado, né? O que, diferentemente dos desenhos que vocês têm feito antes, vocês pensam só nessa bainha, mas o que vai caracterizar mesmo o babado vai ser esse desenho, também essa camada que você vai fazer, né? O babado ele forma camadas. Nesse caso, esse vestido tem duas camadas. Esse vestido, o outro tem três. Então, é pensar nessas bainhas aqui, que você já fazia, e agora duplicá-la, pensando que há uma diferença aqui, né? E essa diferença vai ser dada também pelo tecido, pelo caimento. Então, além da forma que ele é cortado, a gente vai pensar também no tecido. Os tecidos, eles têm três tipos de peso, né? Um peso mais leve, um peso médio. Ele não é tão, o tecido nem é tão leve, tão fluido, nem é tão pesado como diz o Gabardini, que é o último tipo de classificação dos tecidos a partir dos pesos. Então, o peso ele faz parte do caimento que vai influenciar no que você vai ver. Então, esse aqui, basicamente, é a forma, né, a estratégia de pensar num babado circular, já falando logo de cara, que é basicamente assim, pensando assim, e o outro, né, você vai pensar também, vai dividir as camadas, vai pensar na silhueta da mesma forma, mas o que você vai pensar é que os desenhos basicamente eles são mais retos e o outro é mais circular. Então aqui na cintura há uma diferença, aqui ele junta mais e aqui ele é mais largo. Basicamente a estratégia é essa, em pensar no desenho dos babados. Aqui tem muitos franzidos, aqui você tem que desenhar um pouco mais, já que o que caracteriza esse tipo do babado reto são esses franzidos, geralmente ele é franzido, é uma tira reta franzida costurada na roupa,
Pode ser pregas também, então você poderia ter, digamos assim, uns babados de preguinhas aqui, né? Aquelas preguinhas que vocês já viram, e fazer umas pregas aqui retinhas, pode ser um babadinho assim também, ou um plissado, né? Que é muito mais levinho, assim, fazer assim um plissadinho. Então, esses babados, né, cortados no fio reto, vocês já sabem como fazer pregas e plissados, é basicamente a estratégia mesma, só que o que tem que fazer é desenhar um pouco mais. Porque enquanto você desenhava só uma barra aqui, agora você tem que desenhar uma, duas, três ou quantas tiverem no babado. Então, basicamente é isso aqui, né? E pensar no desenho técnico é pensar que você está vendo uma roupa com uma silhueta, com partes e coisas de formas geométricas. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos do que eu estou falando. Essas imagens são todas do site do Farfetch, que traz um estilo de imagem que eu gosto para poder, né, observar a roupa em si. Ele também tem outras vantagens e trazer a composição da peça, nem todas os sites trazem. Então é importante pensar na composição, no material que você vai desenhar, né? Então aqui, se o material, isso aqui é um algodão mais leve, que ele é cortado, é um babado reto, olha só, aqui a gente tá vendo vestidos, meus exemplos são todos com saias, mas aqui vocês veem basicamente um babado que ele é costurado aqui nessa altura midi. Então é esse babadinho mais reto, ele tem umas formas mais retas, basicamente é isso aqui, é o sentido do fio, e aqui embaixo a mesma coisa, no mesmo sentido. Então a gente consegue ver que o tecido é reto, não tem dúvida nenhuma. E vejam então as formas que né, eles formam mesmo. Faltou agora a palavra, mas é isso. Então aqui a gente tem você vê outras imagens, assim, umas saias que podem ser um desenho mais simples, são uma linha reta aqui, cortando, ou os desenhos podem ser mais complexos ou até assimétricos, como é o caso dessa saia, né, que tem muitos babados, assim, são mais retos, mas tem um distanciamento do corpo, tem um outro peso, tecido. Então, diferente desse, esse é um pouco mais levinho, esse aqui já chega a ser um pouquinho mais encorpado, ele não é tão fluido, ele fica mais reto, né? E aqui vocês veem três estilos diferentes de pesos de tecido, que a gente tem um bem leve, que é o tule, olha só a forma que ele traz, um tecido mais encorpado, as ondas, e esse de algodão. Então, basicamente, são três estilos de roupas diferentes que a gente são saias infantis, né, com esses babados, e vejam o que é importante, basicamente, perceber qual a distância disso aqui, né? Então, essa distância aqui, quando ela é muito pouquinho, o caimento é mais fluido, ele não pesa tanto, ele não arma tanto, então aqui é mais juntinho. Quando o tecido arma mais, essa distância é um pouco maior. Então isso é interessante perceber para que vocês façam os desenhos técnicos dos babados, né? Aqui com elástico, basicamente vocês já tem, então a estrutura é essa. Pensar nessa divisão na altura, na distância do corpo, né? Vocês têm aqui no manequim de vocês, naquele template lá. É pensar qual é a distância, tem que ser a mesma, né? Exatamente a mesma, entre um e outro, a altura da peça, né? O cós vai ser aonde, que aqui os três estão na cintura, né? Mas aqui não, aqui o babado já vem diferente, aqui o babado já basicamente pega todo o quadril, veja só. Então não é tão certinho, tão simétrico. Então, observar o modelo, um ou dois babados, olha isso aqui, basicamente é o mesmo estilo. Esse aqui é feito em linho e esse aqui em jeans, né, uma gabardine, olha essa distância, ele arma muito mais, né? Também são dois babados, mas ele fica mais armado, tá? Então, pensar no babado, né, o babado que imagem que ele vai ter, quando você for criar também é importante pensar nisso, mas pensar na construção da peça, exatamente como ela vai ser construída, qual é a altura da cintura, a cintura fininha, mais larga, qual a altura do babado, né? Olha essa outra aqui, a silhueta, que é importantíssima, que esse babado vai fazer,
Olha essa silhueta aqui. Então, é pensar que até, né, observando, né, como eu estou fazendo aqui, desenhando, mesmo que traçando essas linhas virtuais pelos produtos, para a gente ver como é, o que é que nós... Então, aqui nem é centralizado. Tem 2 botões aqui, prestando atenção na peça, você começa a observar as formas geométricas, né? Os botões, quantos tem, esse aqui é aqui, ó. Nem é reto, olha como ele é diferente, esse estilo. Então, já dá para fazer até ilustrações, assim, coisa mais simples. Mas pensar na bainha, né? O tecido, a bainha, como ela vai se comportar, se é mais rígida, se ou não, se é fluida. Esse aqui é interessante porque ele faz esse outro desenho aqui. Basicamente, tem um corte diferente aqui nesses babados. Então, ele forma uma volumetria um pouco diferente. Esse tecido mais leve, né? E a transparência também, e fica bem mais leve, bem mais fluido, né? Faz uma silhueta bem segmentada mesmo no corpo, meio que sereia e algumas camadas. E aqui a gente tem outras silhuetas bem diferentes. Essas aqui são, né? Essa daqui muito simples, uma silhueta bem simples. Essa daqui também 3 camadas. Essa aqui abrindo como sereia. E aqui nós vemos os babados aplicados de outra forma. Vejam esses aqui. Olha esses babados onde estão. Basicamente eles estão posicionados mais na vertical, né? Não é na horizontal como como a gente costuma ver, né? Quase sempre é mais na horizontal. Olha isso aqui como é simples. Isso aqui é, nossa, bem simples mesmo de desenhar. Basicamente, ó, isso aqui, eu já tenho um desenho aqui, o babado não sobrepõe, olha isso. Fácil, simples, né? Bem mais simples. É olhar babado, logicamente eu estou fazendo aqui linhas retas, né? As alturas deles para pensar na proporção, que essa daqui vai ter que ser a mesma dessa aqui. Então, o caimento como é que vai ser? É levinho, tem algumas preguinhas aqui em cima, de elástico. Uma coisa mais leve, basicamente eu vou ter que repetir essa bainha 3 vezes, né? É isso. Essa daqui é um pouco mais complexa. Essa central, né, esses babados aqui, eles parecem já ter uma forma, mas vejam como eles têm. Tecidos diferentes, você vê, isso aqui eu não sei exatamente qual tecido é esse, não fui olhar a referência dessa peça, mas já vejo que é algo tendência que já está usando a cor do ano que vem, mas temos 2 tipos de preto diferente, ou talvez até 3. Né? Tem um tulezinho aqui, tem esse outro, tem esse. Vejo 3 tecidos diferentes, em camadas diferentes, então ele é um pouco mais complexo, só para observar e para ir fazendo esse desenho técnico, né? Cada tecido diferente. Aí já dá um pouquinho mais de trabalho, mas aqui é uma forma simples de ver, posicionar onde estão os babados e desenhar. Então você vai ver agora esse vestido aqui, né, que tem essa, como eu já falei, essa base mais geométrica, é pensar que isso aqui, que você vai repetir 3 vezes, para que tenha um dinamismo, não se repita exatamente da mesma forma. Por exemplo, isso aqui não seja exatamente igual a esse, mas vejam que, se formos traçar uma linha aqui, né, essa forma mais retangular, né, isso aqui no caso desse daqui. E aqui também dá para fazer mais retangular, só que aqui está inteiro e aqui foi segmentado em 2 espaços, né, em 2 partes aqui. Então, é pensar que eles não precisam estar os todos relativamente iguais. Vamos ver isso aqui. Analisar essa parte aqui. O que aqui é côncavo, convexo, aqui é o contrário. E aqui segue o mesmo ritmo daqui do desenho de baixo. Então, basicamente, é trabalhar um ritmo para o desenho, trabalhar as linhas para que elas fiquem, de alguma forma, assim, tal como aqui no desenho, essa parte mais fininha aqui embaixo, mais difícil desenhar com essa caneta, ó, consegui agora aqui no slide, e dá para fazer esse trabalho diferente para não ficar igual. Lá na frente eu vou mostrar a imagem a vocês como é que fica o desenho. Além disso, a bainha deve ser a mesma, né? Se você for pensar aqui, não tracei a linha reta, peraí. Consigo mais traçar a linha reta aqui desenhando.
Sem a régua é mais difícil. Eu sou acostumada a desenhar no Illustrator e, assim, no desenho técnico a mão livre, até porque o desenho técnico, ideal é que seja feito no software do vetor. Então, não que não seja reto, mas que o desenho tenha essa ondulação. Em todas as partes da saia tem essa ondulação aqui. Né, que ela não seja reta. E daí, essa é a dica, basicamente. Né? Essa dica, toda aula, eu digo, se fizer isso, iniciar e finalizar igual, não, está garantindo um desenho ótimo. E olha aqui, 2 exemplos. Vocês podem ver essa saia que eu já trouxe outras vezes. Um caimento, né, mais leve, dá para perceber que não é tão pesado. Esse aqui é um caimento um pouco mais armado. Vejam que além desse babado, tem um biquinho aqui, ó. Tem 2 bicos, né? Esse aqui é de uma espessura, esse aqui é de outro. Mas o desenho, basicamente, ó, aqui é mais largo, aqui é mais estreito e aqui trouxe mais estreito. Ele vai alterando o ritmo aqui e vai construindo esse desenho. Né? Às vezes pode sempre dar uma melhorada também. Então, para fazer os babados com franzidos, né? Como esse vestido aqui. Então, essa é a imagem do livro que eu mostrei a vocês no início da aula, esse desenho técnico para moda, né? Que traz esses babados com franzidos, dizendo aqui na camada de baixo, né? Você tem que fazer franzidinho. Que quem é um bom observador já sabe que precisa fazer esse franzidinho aqui por baixo, né? Por baixo da sua barra do babado. Então, basicamente, é trabalhar o franzido por baixo do babado, fazer todo o trabalho do franzidinho, né? Fechar esse espaçamento aqui, pronto, garantiu o babado já. E aí tem algumas saias mais complexas, né, de serem desenhadas, mais desafiadoras, mais difíceis. Eu vou pular essa, porque eu acho ela, né, bem diferentona, assim, traz uma outra silhueta. E aí depende do que você vai querer, se é essa silhueta mais enxuta, se é esse shape aqui, pensar na forma, né, na silhueta e desenhar. E daí chega um outro tipo de babado, que é o chamado frufru. É um babado, né, como o nome frufru diz, é um objeto bem decorativo, só tem uma função apenas estética. Então o frufru ele tem essa função de decorar, ele tem essa característica, e foi muito utilizado no vestuário do passado, especialmente no período do rococó, onde as roupas eram cheias de laçarotes e babados e muitos enfeites. Então o frufru, a característica dele no babado é que a costura dele é no meio. Então, o que diferencia, né, para desenhar? Basicamente a forma básica, né, a estrutura vai ser a mesma, só que você vai desenhar em cima e embaixo. Antes você estava desenhando só aqui por baixo, né, fazendo isso aqui, desenhando aqui por baixo. Isso aqui ficou meio estranho, mas vamos lá. Desenhando só aqui por baixo. E aí, de repente, você vai ter que duplicar isso aqui e fazer algo aqui por cima também. Então, basicamente é trabalhar essa costurinha aqui pelo meio, né, mais ou menos isso aqui, fazer esse babadinho aqui, fazer uma, sei lá o que, se for uma rendinha, por exemplo, mas é uma renda de babado que a gente viu ali. Então ir desenhando essa bainha superior e inferior, né, basicamente é isso aqui. Fazer esse frufruzinho assim, esse babadinho. Fazer aqui, terminar essa coisa, para dizer, existem muitas formas, né, gente? Talvez seja horrível, talvez não, enfim, vai depender muito do tamanho. Essa coisa bem pequenininha assim, ninguém nem vê, pode fazer bem pouquinho, ó, uma coisinha de nada, um desenho já tá feito seu frufru, né? Lembrando que a estrutura básica dele é a mesma, né, triangular. Isso aqui mais ou menos o meio, né, aqui é importante, nas laterais, vejam que são simétricas, o meio é importante, e pronto. Lá vamos ver mais frufrus. Então, esses frufrus aqui, nessa roupa, tá aqui, né, o frufru, essa roupa é cheia de babado. Aí tem um babado reto, 2 babados aqui, ó, os 2 babadinhos aqui, isso aqui, né, de tule, manguinha aqui,
Aqui nessa pala vai ter um babadinho também, uma coisinha. Vou ter que fazer isso pequenininho. Né? A manga novamente, os dois babados aqui, tá? É olhar e observar a roupa. Aqui tem um frufruzinho. Vamos fazer isso dos dois lados. Frufru, outro frufru, né? Tem dois frufrus aqui e outro babado, né? É muito babado essa roupinha. Então, dá essa imagem de inocência, né? O que o babadinho traz, basicamente, especialmente o frufru, né? Muito infantil. Aí aqui a gente tem frufrus. Esse aqui, vejam pela lateral dele como é. É um frufru gigante, é um frufruzão assim, são bem grandes, ó, o frufru, né? Bem grandões mesmo. E com essa textura, essa estampa, fica super cheio, né? É, dá muito volume a silhueta. Então, o babado serve para volumar, né? Como eu já falei antes, e esse aqui é colocado meio que na vertical, assim, né? Esses frufrus aqui por baixo. Então, esse é um outro tipo de babado. E chegamos, enfim, nos circulares, que é outro tipo de babado, né? A gente tem os retos e os circulares. Então, nos circulares, que ele tem essa forma assim, meio que de caracol, vejam que ele não é franzido, mas pode ser um godê franzido, tá? Mas vejam o desenho que ele forma, né? As ondas que eles formam, as ondas são menos desenhadas, menos picotadas, digamos assim. Enquanto um é mais isso, o outro vai fazer isso aqui. Ah, isso aqui, veja só isso aqui. É esse movimento que a roupa faz, especialmente nesse tecido, né? Então tem um movimento. Olha esse outro babado aqui no quadril. Olha esse shape aqui dessa roupa, né? Basicamente ela vem até aqui com babado costurado nela. Essa pence aqui maravilhosa. Olha isso. E aí você tem esse babado, né? Um babado aqui e outro aqui. Vou fazer aqui, ó. Aqui. Cobrir, ó. Basicamente já tá pronto. Quase que só espelhar esse babado junto com o outro. E aí você tem um movimento lindíssimo desse babado circular. Então dá para perceber logo quando é um godê, ele tem um caimento diferente. Olha essa saia aqui. Essa saia aqui maravilhosa, né, super assimétrica, né, várias camadas, vários folhos assim, e ver que é no godê, cada linha tá quase que num sentido diferente, elas aqui no mesmo caminho, tem até uma prega aqui, ó, um babado junto com a prega, é super diferentona essa saia, várias camadas. Então, o princípio é o mesmo, né? Independente do nível de complexidade, o princípio é o mesmo, é observar, ver o caimento do tecido, olha isso aqui, né? Olha isso aqui, olha o movimento aqui em cima. Basicamente, ele faz esses caminhos aqui triangulares, né? De todo jeito, eles vão nesse caminho aqui para a roupa. Essa daqui, essa blusa, né, com esse super babado aqui nas mangas, olha esse babadão, né? Além daqui nas mangas, há também aqui nessa pala nesse peitoral. Então, vê-se logo que é um babado godê, é o movimento que faz. E aí chegamos também num outro tipo de babado circular, que é o cascata. Então, esse babado cascata, ele já fez parte da moda durante muito tempo, especialmente no vestuário masculino. Os dandies usavam muito esse babado, né? Era uma época dos babados também, final do rococó, então muitos babados. E esse cascata, ele faz esse efeito de cair mesmo, né? Você vê a roupa caindo, vê aqui esse babado que está caindo, você vê o que? Frente e frente e verso do tecido, né? Aqui você vê uma parte e aqui você vê outra. Então você vê frente e verso. E geralmente feito, especialmente os jabôs, né, que eu estava falando agora, eles eram feitos de renda. Mas no vestuário, em geral, um tecido de uma cor uniforme, não tem muita estamparia, porque geralmente se põe estampa, especialmente estampa em algodão, ou alguma estampa que o tecido é muito fechado,
A estampa fica branca de um lado, existem muitas malhas assim. A estampa fica mais branca na malha de um lado e do outro lado bem estampado. Então, fazer esse tipo de modelagem, né, ou de design, nem modelagem, é design mesmo, nesse tipo de tecido não vale a pena, né? Você tem que pensar no tecido também, no caimento dele, tem que ser um tecido mais leve, um tecido mais fluido, para que tenha esse caimento de cascata, tá? E pode ser aplicado em vários locais do corpo, né? Essa manga aqui, veja essa manga. Olha esse babado, você vê aqui a frente do tecido, aqui é o avesso, né? Avesso, então o avesso ele é visto em, basicamente, sempre que há esse tipo de babado circular em efeito cascata, ele vai ser visto, né? Esse aqui é um tubinho preto, não muito básico, por conta desse babado, né? Esse babado circular aqui, né? Basicamente, esse babado circular que eu estou falando, pro jabô, né? Para cair, ele é cortado, basicamente o tecido ele é cortado assim, né? Ele, logicamente, tem a espessura dele, mas ele é cortado assim, em forma de caracol, poder estar recortando assim. E aí, quando cai, fica assim. Então, essa ideia aqui desse neon é para ser vista, né? Que é mesmo, é um pretinho nada básico para ser visto. Então, há todo um trabalho diferenciado nesse aqui, né? Ele é todo forrado. E independente de forro ou não, para fazer o desenho, esse desenho aqui não é exatamente o vestido, mas é mais ou menos o mesmo estilo, e você vê a parte de trás da roupa. É quando você começa a ver aqui na aula, né, basicamente essa parte de trás na roupa, especialmente nos babados. Vocês vão ver as costas, ultimamente não estamos trabalhando muito, né, então estamos dando ênfase, especialmente na vista frontal, para poder ver a posterior. Então, essa parte aqui, né, essa parte, você está vendo de frente também, né, aqui, você está vendo tudo de frente, mas é o avesso do tecido. E aí ele precisa ser representado, você pode colocar um computador, uma cor mais cinza, o tecido como se fosse um avesso, né, com uma opacidade assim no tecido. Então, é pensar basicamente nisso, assim. Olha esse aqui. Esse aqui tem muitos babados. Então, esse vestido é transpassado, né? Há dois babados aqui na gola. Ó. Vejam aqui que ó, dois babados. Pensar que esse babado, mas esse, quando ele vem assim, né? É um super babado que ele vai caindo aqui. Que eu estou colocando de uma forma bem diferente, né? Um do outro, assim. Tem mais dois babados aqui nas mangas, um babado na cintura, e ainda há um outro babado, que é do transpasse dele, aqui na lateral. Se a gente for pensando basicamente nessa roupa, é isso aqui, né? Essa roupa aqui. Então, olha só o movimento das duas camadas de tecido. Além do movimento, ele é franzidinho, é um babado franzido, olha só. Então, ele tem, aqui do lado vai ter esse franzido e aqui esse movimento orgânico, né? Esse movimento orgânico aqui. Então, quando forem desenhar, mais ou menos isso aqui pensar nesse movimento orgânico, como é que ele é, tá? Para depois ir basicamente fazendo esse desenho e puxando cada um deles, nesse caso aqui. Como é assim? Peraí, deixa eu fazer pra cá, né? Vou puxando aqui e trabalhando algumas formas aqui, ele é meio franzidinho, né? Aqui já, vou trazer mais para cá. E fazendo essa organicidade e observando mesmo, só desenhando que você começa a desenhar mais e melhor. Por exemplo, aqui, né? Basicamente, o que é que se tem? Essa linha. E aí você vai começar aqui, vem caindo um lado do outro, você tem esse desenho final. É treinando e experimentando mesmo, tá? Para ver. Então, uma das formas de treinar, pensar nessa figura geométrica, né, que eu tô falando o tempo inteiro, essa aqui fiz bem largo, né? É um triângulo, esse aqui é um triângulo invertido e um triângulo, é para ver só basicamente fazer isso aqui.
E aí pensar que vai puxar lá para cima, sempre tangenciando, tá? Tangenciando esse último ponto aqui da sua linha. Basicamente é isso aqui, né? E aí você vai tangenciar isso tudo aqui, tá? Pra cá, puxando como se fosse todo lá pro meio. E aqui pode fazer alguns desenhinhos, né? Aqui por dentro, assim, também tem uma borradinha aqui, mas se ele fizesse aqui ao lado da costura, por exemplo, a costurinha aqui, não precisa nem de muita informação que já passa a ideia. Aqui não, aqui é uma ilustração bem bonita, quis trazer aqui para vocês verem essa diferença frente, né? Aqui a frente do vestido, tangenciou para cá, ó, parte a linha subiu para junto do quadril, né? Fechando aqui a silhueta, e aqui atrás, olha a quantidade, olha como ele é godê. E aqui metade do vestido, né? E aqui vocês veem a luz e sombra. Então, é interessante que vocês comecem a ver, a observar, seja em imagem, seja em ilustração, seja em desenho, os desenhos que as linhas formam, né? O que é que qual o caminho que ela faz? Então, é perceber isso aqui, ela faz esse caminho, não precisa nem fazer, só repito do outro lado e tá pronto. Então, aqui é sereia, né? Eu não fiz desse lado, mas ele é bem sereia. E seguindo aquele decote princesa, né, que a gente já viu em sala de aula. Então, esse aqui é basicamente o que se tem que fazer, né, o sentido que se tem que dar para o desenho, nesse caso. Aqui já é diferente, aqui já é uma outra dica, uma dica maravilhosa, que quando você está pensando na roupa e sabe mais ou menos, ligeiramente como é o babado dela, sabe que isso aqui é cortado no fio, né? Tem isso aqui. E essa outra peça, como ela é cortada em viés, ela vai ter outra direção, né? Vai ter outra direção. Então, o tecido ele vai ser assim, ó. Pensar como é que vai ser o corte desse tecido. Então, quando vocês veem, né, ele está enrolando aqui, eu vou dar uma leve inclinadinha. Imagine que seja um tecido de setinha mesmo, tá? Uma estampa de setinha. Como é que ela iria ficar? Então, essas setas, aqui ela vem para cá, né, elas vão se desencontrar em algum momento, né, não vai dar para ver todas, elas vão se desencontrar, mas é esse o caminho que se faz, né, basicamente. Aqui tem que fazer mais algumas, né, é isso aqui. Aí, no caso, no computador, quando eu estou usando, fazendo, construindo, esse aqui eu não me preocupo, eu deixo no sentido do fio, esse aqui eu faço um giro de 45 graus e tá pronto, tá? Então é facílimo isso aqui, fazer isso. É isso aqui, ó, que eu acabei de falar. É um desenho bem básico mesmo, um padrão xadrez, e aqui inclinado. Quando é mais estampado, fica um pouco mais difícil de ver, né? Por exemplo, uma zebra. Uma zebra ela não tem esse padrão tão geométrico, ela é mais orgânica. E aí, quando você inclina, fica um pouco mais confuso, mas é bem interessante para se treinar. Ilustração, desenho, é mais desafiador do que esse aqui. Esse aqui é mais fácil, esse aqui já puxa um pouquinho mais para esse trabalho de visualização da estampa também, que é bem legal. Então, olha aqui o que eu acabei de falar, né? Aquele padrão é o mesmo princípio aqui. A estampa está na diagonal, o xadrez está na diagonal aqui. Então, o babado, ele já ganha, além desse movimento aqui, que é pouco, né? Quando você coloca uma textura dentro do desenho, né? Você ganha muito mais informação, enriquece muito mais. Então dá para ter uma visão um pouquinho melhor da peça, porque aqui pode ser qualquer coisa, né? Você não sabe qual é o tecido, então você fala um, o outro imagina o outro, né? Então quando tem um pouquinho mais de informação, e no caso é para ter muito mais, né? Tem que ser todo detalhado, fazer isso aqui é o básico do básico mesmo, para que se tenha uma noção da peça, tá? Até chegar no produto final pronto, que é isso aqui, né? Aqui no xadrez vestir, no sentido do fio, aqui na diagonal, tá? Então, já vê que é um babado que,
para desenhar, já sabe mais ou menos como é. As linhas são mais triangulares, né? É mais fácil pensar assim para eles. Eles vão ter meio que um triângulo em algum lugar por aqui. E o outro é mais reto, né? Basicamente é isso. E aqui tem duas imagens que eu peguei como exemplo de ilustração para dizer assim, que, né, sempre dá para melhorar, independente do seu desenho, se é à mão livre, se é no computador, sempre dá para aprimorar, melhorar um pouquinho, por exemplo. Essa daqui tem muita linha, né? Tem muita linha, então tem muita informação. É dar uma limpada nessa informação toda, pensar que aqui por baixo tem um caimento, o caimento não é exatamente assim, né? Ele vai passar algumas vezes para cá, dá para se ter uma noção bem diferente da peça, assim, não é exatamente isso aqui. Esse tipo de desenho, esse caimento, esse aqui também não, esse aqui era para se ver o avesso, como aqui era para ver o avesso, não dá para ver, tem que ver o avesso, né? Tem que treinar mais para sempre estar melhorando o desenho de um modo geral, tá? E aqui um outro exemplo é, por mais que seja bom, ainda dá para melhorar, que aqui é um desenho bem legal, né, computadorizado, onde foi feito esse primeiro desenho, né, esse aqui, e depois ele foi copiado quantas vezes fossem as camadas, né? Vejam que essa cópia, ela deixa tudo muito igual, né? Muito reto, fica um desenho legal, dá para entender, como o anterior também dá para entender, né? Esse aqui dá para entender que é uma saia naquele estilo, né? Com camadas, com folhas assim, como essa aqui, e aqui dá para entender também essas camadas todas, mas, né, diferenciar como esse aqui faz um grande resultado no final. É uma coisinha de nada que tem um resultado e uma diferença gigantesca. Essa daqui é da Burda, tá? Da Burda Style. Esse desenho aqui é de lá. Uma revista que, particularmente, eu valorizo muito o estilo de desenho deles. É um estilo de desenho limpo, claro, muito objetivo. Não tem a informação desnecessária. Tem aqui as linhas, tem um leve acinzentado, quase sempre tem para marcar um pouco mais da sombra, mas a sombra mesmo sombreada eles fazem com o trabalho de linha. Então, o trabalho de linha é bem bonito, que é meio acinzentada, vai morrendo no acinzentado, não é tão preto, e faz um degradê bem interessante. Então, é um estilo bem legal para se inspirar, né? É um estilo legal para servir de inspiração. Então, mas há muitas, né? Você vai sempre melhorando. Então, para melhorar um pouco mais, né? A atividade de hoje é treinar todos esses babados, tá? Então, vocês vão exercitar o desenho de vocês, vão observar os estilos dos babados, né? Vocês veem dois estilos aí, bem diferentes um do outro. Desenhar no template. Esses dois desenhos não foram eu que fiz, não fui eu que desenhei, e eles não estão de acordo com o template. Então, o desenho de vocês vai ficar ligeiramente diferente desses, não é para ficar exatamente igual, porque o template tem um outro corpo, tá? Aí vocês vão desenhar, você vai desenhar as duas saias, fazer uma foto e fazer um upload dos desenhos e a sua presença na aula de desenho técnico. Então, sem o seu exercício, eu não vou ter como marcar sua presença, nem observar, conhecer o seu desenho, corrigir, conversar com você para que você possa melhorar. Então, é necessário que você faça o upload, então, dessas imagens, e com isso eu acabo a aula hoje, desejando uma boa prova para vocês. A prova vai ser uma prova fácil, serão 3 desenhos, com níveis de dificuldade diferentes, um mais simples, um mediano e um mais complexo, né, do último assunto, como a aula de hoje, por isso que é importante que vocês façam babados, vai ser um babado, vai cair um babado na prova, então, e até lá, boa sorte para vocês, boa prova.